Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conhecendo a História. Eu sou o Daniel, esse que vos fala. Vou trazer para vocês hoje um pouco de conhecimento. Vamos falar hoje sobre os 10 maiores ditadores genocidas que a história nos mostra. Até então alguns já conhecidos, outros nem tanto. Porém nós temos a obrigação de mostrar ao povo quem são essas pessoas. Vamos lá? Então, hoje nós vamos começar. O primeiro déspota da nossa história foi o Mao Tse Tung, onde governou a China de 1893 a 1976. No seu modus operandi das mortes, ele tinha vários leques aí, que nós, se possamos dizer assim, de execuções, assassinatos, desde mortes políticas e através da grande calamidade que foi a fome na China, né, que até hoje perpetua aí através da dizimação do povo chinês. Foi o líder do Partido Comunista Chinês desde 1931, presidente da República Popular da China de 49 a 59, foi presidente do Partido Comunista Chinês até a sua morte. Nesse período implantou um regime de terror com assassinatos, né, contra revolucionários, proprietários rurais, alguns inimigos políticos, sendo responsabilizado pela execução de vários ex-companheiros, militantes comunistas expurgados sob as mais várias justificativas. Lançou um programa de reforma agrária e coletivização da agricultura, que desorganizou a economia do país e provocou a maior onda de fome já registrada pela história. Pouco depois desse episódio, Mao e seus assessores mais próximos lançaram em meados de 1960 a Revolução Cultural, ou seja, um esforço justificado como tentativa de mudar a mentalidade da população chinesa e prepará-la para o socialismo. Agora, o segundo maior ditador genocida da história, nós conhecemos como Joseph Stalin. Nasceu em 1879 e morreu em 1953, totalizando aí nesse período 43 milhões de vítimas. Né? Ele que foi um ditador com um braço de ferro ali na antiga e extinta União Soviética. Tinha o mesmo modus operandi de mortes como Mao Tse Tung, não fugia muito às práticas, né, perseguições políticas, étnicas, religiosas. Governou durante 25 anos a antiga União Soviética, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Stalin transformou o país em uma potência mundial, chegou a promover a industrialização. Isso envolveu, entre outras coisas, né, implantação de um programa forçado de coletivização da agricultura e a abolição da propriedade privada, onde o Estado se tornava praticamente um deus, tendo a força, o braço forte de governar. Foi só possível com o assassinato de agricultores e a criação de um estado de terror policial, através que ele promoveu o expurgo e a execução de vários adversários políticos. Teve um papel fundamental na derrota dos nazistas, né, na Segunda Guerra Mundial. Stalin também foi o responsável pela existência de campos de trabalhos forçados, né? Como conhecemos, são os gulags, né? Temos também na própria Ucrânia o Holodomor. 3. Adolf Hitler. Nasceu em 1889 e morreu em 1945, totalizou 21 milhões de vítimas na Alemanha, né, como mencionado anteriormente. Promoveu a Segunda Guerra Mundial, líder do Partido Nacional Socialista, os nazistas, chefe do governo alemão até a sua morte. Hitler chegou ao poder através de eleições livres, por incrível que pareça. Depois de tentar um golpe de Estado que resultou na sua prisão, logo ele foi transformado em um ditador, com a eliminação de rivais e opositores. Ordenou que exércitos alemães atacassem e ocupassem vários países, assumindo a responsabilidade pelas atrocidades cometidas pelos nazistas. Também permitiu o incentivo e a realização organizada de genocídios que buscavam exterminar judeus, ciganos, deficientes físicos, mentais, dissidentes políticos, homossexuais, entre outras minorias. Suicidou-se ao fim da Segunda Guerra Mundial. Quarto maior ditador
chama-se Kublai Khan, de 1215 a 1294. Tá? É um total de 19 milhões de vítimas, um ditador do país mongol, né, a famosa Mongólia. Era neto do conquistador do famoso Gengis Khan. Atacou a China, derrotou-a em 1271. Proclamou-se o primeiro imperador da dinastia mongol, que governou o país. Além das mortes causadas pelas guerras que provocou em diversas partes da Ásia, os soldados sob o seu comando tornaram-se conhecidos por atos de extrema crueldade, incluindo castração de prisioneiros, assassinatos em massa e estupros coletivos. O único relato pessoal sobre Kublai Khan foi relatado por Marco Polo, que visitou sua corte, o viajante italiano. Durante o reinado, a China atravessou uma grande fase de prosperidade, mas se conhece que ele era incapaz de controlar os atos de subordinados. 5. A Imperatriz Cixi, de 1835 a 1908. Totalizou 12 milhões de vítimas, né? Também conhecida como a Imperatriz Cixi. Ela era uma das concubinas de status inferior do imperador Xianfeng, quando em 1856 deu à luz aquele que viria a ser seu único filho. Seu governo, a princípio, tentou combater a corrupção endêmica no país, mas foi marcado pela ocorrência de grandes levantes populares, que devastaram províncias tanto no norte como no sul, e foram sufocados com grandes brutalidades. 6. Leopoldo II, de 1835 a 1909, foi o imperador da Bélgica, totalizando 10 milhões de vítimas. Ocupou o trono em 1865 até a morte. Acreditava que a obtenção de colônias em outros continentes era indispensável. Entre outros impedimentos estava a criação do Estado Livre do Congo, território de sua propriedade particular localizado na África, de onde eram extraídos borracha e marfim com uso de trabalho escravo, dentre outros a própria população local. Denúncias divulgadas na primeira década do século XX revelaram também que assassinatos a sangue frio era prática habitual no território. As primeiras estimativas da quantidade de vítimas só foram feitas em 1224, e ressalta a dificuldade de quantificar as perdas populacionais ocorridas naquele período da região. Estudos indicam que provavelmente nunca será conhecido o total exato de pessoas mortas pelas agressões militares indiscriminadas. Fome e disseminação de doenças tropicais era uma das causas no Congo pela ação dos belgas sob o domínio do rei Leopoldo II. 7. Chiang Kai-shek, de 1887 a 1975. Totalizou 10 milhões de vítimas. Ele era o representante, um general da República da China nacionalista. Em 1927, ele chefiou um sangrento golpe de Estado e massacrou milhares de militares comunistas, contra quem travou uma guerra civil, encerrada em 1949 com a vitória dos seus inimigos, como mencionamos lá em cima, Mao Tse-tung. Foi acusado de ignorar a necessidade da população afetada pelo conflito. Após a derrota, Kai-shek se refugiou na ilha de Taiwan, onde fundou um novo país, depois de enviar soldados para exterminar mais de 20 mil moradores locais. Governou Taiwan por quase 30 anos, recorrendo a métodos de torturas e prisões sem julgamentos. 8. Gengis Khan governou de 1162 a 1267 a Mongólia, totalizando 4 milhões de vítimas. Foi um dos maiores conquistadores da história, construindo um império que se estendeu da Ásia ao mar Adriático na Europa. Começou subjugando as tribos nômades vizinhas à sua região, unificou sob um estado militar de rígida disciplina e passou a atacar vários vilarejos em áreas sob o controle original de seu povo. Acabou por liderar alguns exércitos em campanha que causaram destruição, morte e caos econômico por todo o continente asiático. 9. Hideki Tojo, nascido no Japão em 1884, faleceu em 1948, totalizou estimadamente 4 milhões de vítimas. O militar que foi o primeiro-ministro do Japão durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial,
no período de 1941 a 44, participou de um motim em Tóquio em 36, antes de ser nomeado no ano seguinte como comandante do exército japonês que ocupava a Manchúria, na China, envolvendo massacres contra a população local. Tornou-se um dos principais defensores do acordo com a Alemanha nazista e a Itália fascista, no qual foi originado o eixo. Tornou-se ministro do gabinete japonês em 1940, assumindo a chefia do governo no ano seguinte. Um dos militares mais agressivos que tivemos na história, veio a coordenar os esforços de guerra e assumir poderes ditatoriais durante o conflito. Tojo foi afastado do comando das Forças Armadas após a rendição e tentou suicídio, mas sobreviveu e foi julgado por crimes de guerra. Foi condenado e enforcado. 10º. Pol Pot. Nascido em 1925 no Camboja, faleceu em 1998, estima-se ter assassinado um total de 2 milhões de pessoas. Salot Sar era o verdadeiro nome do ditador cambodjano, conhecido pelo codinome Pol Pot, que entre 1975 e 1979 liderou um governo comunista radical responsável pela retirada em massa da população das cidades, reenviando a força para campos de concentrações no interior com o objetivo de criar uma nova sociedade sem classe. A operação envolveu o assassinato de milhões de pessoas e o desarranjo da economia, causador de uma onda de fome e doenças. O legado de brutalidade e o caos social prossegue até hoje. O Camboja continua sendo um dos países mais pobres do mundo, mergulhado em turbulentos impasses políticos e com uma das maiores taxas de incidência de AIDS do planeta. Afastado por uma invasão vietnamita em 79, Pol Pot embrenhou-se na selva e continuou chefiando um governo assassino, agora em guerra civil, até ser deposto em 1967. Como todos nós conhecemos, né, ele foi o líder do Khmer Vermelho, uma das guerrilhas mais assassinas e sanguinolentas que existiu já no planeta. Bom, aqui foram os 10 maiores ditadores do mundo. Gostaria de agradecer a todos um pouco da atenção. Se vocês gostaram, deixa o like, muito obrigado e até uma próxima, pessoal.